Fala, consciência! Tudo bem com você? As pessoas podem se comunicar com seus animais? E mais do que isso, é possível que pessoas escolham voltar para a vida humana e escolher não ter a vida após a morte em função do amor pelos seus animais, pelos seus cachorros, gatos e pets? Essa e outras questões serão respondidas nesse relato de caso de experiência de quase morte, conhecida como EQM, esse fenômeno fronteiriço onde as pessoas sofrem um acidente ou têm um problema grave de saúde, ficam entre a vida e a morte, ali na beira da morte, e nisso ela tem experiência fora do corpo e um vislumbre de uma realidade maior. E eu convido a você a ficar nesse caso emblemático, porque a mulher que passou por isso não apenas resolveu voltar pelo amor pelos seus animais, como ela se comunicou telepaticamente com um deles. Será que é de fato mesmo possível esse tipo de conexão? É isso que a gente vai ver. Se você se interessa por assuntos ligados à experiência de quase morte, fenômenos transcendentes e assuntos da evolução da consciência, se inscreva no canal. Há vídeos que vão te ampliar, expandir a sua consciência de modo intenso e profundo. Então, o caso de hoje é o caso da Tina, uma americana que em 2018 passou por tudo isso em função de uma perda de sangue, num caso dramático, como a gente vai poder analisar. Então, a Tina começa seu relato de EQM da seguinte maneira: eu tive um sonho onde um médico me disse que eu estava grávida, mas teria um aborto devido a defeitos cromossômicos. 2 dias depois desse sonho, tive sintomas de gravidez e fiz um teste. E descobri que estava grávida. Semanas se passaram e então eu tive outro sonho. Como eu falo, né? Entre aspas, sonho, porque isso não é sonho comum. Eu estava na cama do hospital e encharcada de sangue. Um útero foi deixado na cama do hospital quando me levantei. Sonho intenso. 2 dias depois daquele sonho entre aspas, eu acordei encharcada de sangue. Fui ao hospital e de fato constatou-se a perda sanguínea. Quase precisei de uma histerectomia. A histerectomia, né, aquele procedimento quando a mulher, né, precisa tirar o útero dela. Assim, tanto a gravidez em si quanto aquele aborto foram preditos em 2 sonhos antes dos eventos acontecerem. No hospital e após uma perda significativa de sangue, eu perdi a visão. Eu só podia ver manchas azuis e verdes pálidas. Mas eu podia ouvir, sentir e falar suavemente. Eu não conseguia me mexer muito, porque eu não tinha energia. Anteriormente eu não tinha dor, mas uma vez que a perda de sangue progrediu ao ponto, logo antes de eu perder a consciência, senti uma dor intensa, como se todas as células do meu corpo estivessem se contorcendo em agonia. Eu não podia permanecer no meu corpo porque era muito doloroso. Eu meio que, entre aspas, me expulsei para fora do meu corpo físico, como se fosse por vontade própria. Instantaneamente, eu estava em um reino da alma, com um túnel ou um riacho. Era de uma cor verde escura, mas eu podia sentir que estava indo para a luz. Foi uma felicidade absoluta. Toda a dor se foi. Eu estava naquele estado orgástico abrangente. Eu sabia para onde estava indo, porque eu já estivera lá antes, durante uma experiência de meditação, alguns anos atrás. Eu podia sentir uma energia suave me levando para o além. Eu estava gostando da minha viagem até lá e me animando para ir cada vez mais.
Eu sabia sobre minha vida e tudo o que eu estava deixando para trás. Mas não parecia importante, porque eu estava pronta para o que viria a seguir. Mas então eu vi meu cachorro vivo, chamado Goblin. Ele estava de novo vivo. E eu só podia vê-lo do peito até a cabeça. Ele se comunicou telepaticamente para me avisar que eu tinha que voltar para a minha vida. Veja bem o que o cachorro fez. O cachorro se comunicou telepaticamente para me avisar que eu tinha que voltar para a minha vida. E nisso me mostraram imagens de todos os cães que precisavam de minha liderança e cuidado, e de como meu trabalho ainda não havia terminado. Eu possuo um canil para cães, né? E possuo uma grande matilha deles. É uma espécie de creche para animais que precisam de ajuda. Mas a atração da vida após a morte era muito tentadora. Então continuei a deixar que aquele fluxo, entre aspas, me deixasse levar para a vida após a morte. Foi então que meu marido, que estava no pronto-socorro comigo, apareceu também, visualizando apenas do peito até a cabeça. E meu marido também se comunicou telepaticamente para me informar que eu tinha mais tarefas a fazer. Ele me disse que precisava de mim e muitas pessoas e animais também precisavam que eu voltasse. Muitas coisas dependiam de eu estar lá. Mas novamente eu não estava preocupada com isso e só queria continuar na vida após a morte. Foi o espírito dessa ideia de cirurgia estética que apareceu. Sim, cirurgia estética. Alguns meses antes dessa minha experiência, me deparei com vídeos sobre uma cirurgia de contorno corporal, mas não achava que tinha dinheiro ou capacidade de tirar uma folga para fazê-lo. Então, eu não levei essa ideia a sério e nem estabeleci metas para fazê-lo. Me entenda, eu costumava ser modelo no passado, mas depois de 4 abortos espontâneos, eu comi demais por causa da depressão e fiquei bem acima do meu peso. Isso me fez sentir como se minha vida e oportunidades estivessem acabando. Mas essa cirurgia me deu esperança de que eu poderia colocar minha vida de volta nos trilhos e para que eu pudesse cumprir meu potencial como modelo e também na área da música. Eu também tive vislumbres de quanta felicidade eu poderia ter na Terra em meu corpo, especialmente amar meu corpo pela primeira vez. E como uma cirurgia poderia abrir muitas oportunidades para eu expressar minha criatividade com confiança nas músicas e também nas imagens. O futuro me foi mostrado como uma montagem. E também o Espírito também exigiu que eu voltasse para cumprir meu potencial, pois havia muita criatividade em mim que mal tinha arranhado a superfície das minhas capacidades. Comecei então a me livrar da sensação atratora e sedutora que a vida após a morte estava causando em mim. Decidi que as visões estavam certas e que eu deveria retornar ao meu corpo.
Então eu empurrei minha energia muito forte para o lado esquerdo, até que eu caí no túnel de energia e voltei instantaneamente de volta ao corpo físico. Nisso, senti toda a dor de quando deixei meu corpo, só que me senti ainda pior. Eu tinha agulha nos 2 braços e eu ainda estava cega. Eu estava suando profusamente e os médicos colocaram minha cama de hospital totalmente no chão. Eu estava hiperventilando e podia ouvir enfermeiras me ensinando a desacelerar a minha respiração. Elas me disseram que eu precisava de cirurgia e eles podiam fazer isso realizando uma histerectomia, aquela retirada do útero, se não conseguissem parar o meu sangramento. Então, tudo que ela não queria, né? Fazer essa cirurgia para parar o sangramento. Ao ouvir a palavra histerectomia, decidi que eu abreviaria a minha vida, entenderam, né? Que eu abreviaria a minha vida se isso realmente acontecesse. Me avisaram que não poderiam me dar anestesia para a cirurgia porque eu tinha me alimentado. Mas eles disseram que me dariam algo para me fazer esquecer tudo. Eles me levaram para outra sala, onde acho que recebi uma transfusão de sangue, mas eu não consegui ver. Então, nisso, eu não tenho certeza. Minha visão voltou quando eles me levaram para uma sala cirúrgica. Eles me levantaram para uma mesa e amarraram meus membros. Um enfermeiro estava perto do meu rosto, insistindo que ele me ajudaria e me confortaria. E eles começaram a cirurgia, e foi a coisa mais dolorosa que eu já experimentei. Um dos enfermeiros não aguentou minha agonia e saiu pulando pela sala em pânico. Após todo o procedimento cirúrgico, eles me levaram para uma sala de recuperação na ala de parto. Recebi mais transfusões de sangue para pingar toda a noite e também pela manhã. Meu marido me disse que eu parecia um cadáver quando me tiraram da sala de cirurgia. Uma vez que minha hemoglobina estava estável e eu satisfiz seus critérios, eles me liberaram do hospital por volta do meio-dia seguinte e voltei novamente com a minha vida. Que relato interessante. Veja, os sonhos que ela teve não eram sonhos, tá? Isso são experiências fora do corpo ou a chamada projeção semiconsciente. O que é isso? São experiências fora do corpo com baixo nível de lucidez, onde a pessoa acha que está sonhando, acha que está tendo algo nesse sentido. Então veja, isso são experiências reais. Como é que uma pessoa sonha com algo e aquilo acontece 2 dias depois? Alguém, né, mais cético pode dizer, mas isso aí foi uma coincidência. Só que no caso da Tina, aconteceram 2 vezes. Ela teve outro sonho premonitório, quer dizer, uma experiência fora do corpo ali, premonitória, e o que aconteceu? 2 dias depois aquilo voltou a acontecer. Sonhou que estava grávida, engravidou. Sonhou que estava tendo um sangramento, 2 dias depois o sangramento aconteceu. Então, esse relato que ela chama de sonho, entra aqui o nosso selo de isso não é sonho. Vejam, gente, isso são experiências fora do corpo com baixo nível de lucidez ou semilúcidas, semiconscientes. Foi o que passou por ela, porque sonho não faz sentido. Sonho é simplesmente uma faxina, uma lavagem das memórias do nosso cérebro para que ele possa funcionar melhor, mais límpido, sabe? É um reiniciar do sistema, do ponto de vista cerebral, tá
certo? Outra coisa muito interessante, né, que ela falou, obviamente, que é o título aqui desse vídeo, é o fato dela falar, não, eu não quero mais viver, sei da minha vida, sei de tudo que eu tenho, mas eu quero seguir em frente. E nisso que aparece? Um cachorro que ela teve. E o cachorro aparece para ela da cintura para cima, se comunicando e telepaticamente dizendo: olha, você precisa voltar para sua vida. Ah, alguém pode dizer: ah, mas isso aqui é irreal. Não é bem assim. As experiências de quase morte, as EQMs, e também as experiências fora do corpo evidenciam que nós temos comunicação com os diversos tipos de seres, animais, inclusive crianças até recém-nascidas ou com pouquíssima, com tenra idade, que há uma comunicação real. Então há casos, por exemplo, que eu já vi de EQM, da pessoa estar ali fora do corpo, naquele momento, às vezes o corpo dela está ali acamada, está em coma, por exemplo, e ela se comunicar com uma criança que está passando mal, que está chorando, que está tendo um problema, e telepaticamente a criança entender o recado e até dar respostas. Não se comunicar a ponto de um nível já, sabe, de alguém adulta com total inteligência, não é isso. Não é que nem aquele filme do John Travolta lá que as crianças ficam pensando e sabe, não, não é isso. Mas há um nível sim de inteligência, de entendimento e de intenção, de intencionalidade que é passada nesse tipo de comunicação entre os seres. Tanto crianças quanto animais. Há muitos. Esse aqui não parece uma coisa assim irreal. Um cachorro aparecer e falar: ó, volta para tua vida. Mas em muitos casos pode ser até uma certa orientação desses seres que nos orientam, nos protegem até certo ponto, né, chamados ali de amparadores. Na EQM se fala do ser de luz, ou do benfeitor, do mentor, do guia espiritual, enfim, o nome que você preferir utilizar. Mas esse ser de luz, esse amparador, muitas vezes inspira e orienta até para que animais possam se comunicar com alguém. Tanto que, após a morte, muitas pessoas podem reencontrar seus animais que tanto amaram. Mas nem sempre isso acontece. Depende da circunstância, depende do tipo de animal, depende de quantos anos fazem que ele partiu, depende de uma série de fatores. Esse ser de luz, esse amparador, por exemplo, ele pode, entre aspas, guardar, ou ele pode cuidar de algum animal muito querido, como uma forma de presente, para quando uma pessoa partir, poder reencontrá-lo. Inclusive, estava falando essa semana lá com a Paula Quintão, né, a escritora, né, tem uma ótima energia, né, uma pessoa maravilhosa, estava comentando com ela o seguinte, que às vezes a pessoa ela pode se encontrar com esse animal, mas nem sempre isso acontece. Por quê? Porque é muito compulsório o renascimento de animais. Então não é que todo cachorro vai morrer e esperar pela gente, não. Ele, sabe, renasce muito rápido. É diferente o ciclo de morte e renascimento em relação a seres com inteligência maior, supondo, né, que todos nós temos essa inteligência maior, até porque certos animais, querendo ou não, têm mais integridade que algumas pessoas que estão numa fase, né, mais conturbada, mais conflitiva, mais complicada. Então, mas animais, eles são é o renascimento compulsório. No entanto, é possível sim encontrá-los na vida após a morte e em experiências fora do corpo. Veja, se encontrar animais que já faleceram, você sai do seu corpo à noite, por exemplo, você vai dormir, você relaxa, aplica uma técnica projetiva, uma técnica de saída do corpo, você pode sair e encontrar o seu animal que já partiu, matar a saudade, revê-lo, sentir a sua energia tocar, entre aspas, nele de novo. Isso é possível, tá? E tem casos também onde a pessoa pode sair do seu corpo e encontrar o seu próprio animal que ainda é vivo, também fora do corpo. Você pode sair voando com ele, você pode agradá-lo, você pode chamar a atenção dele. Inclusive tem um relato aqui no canal, não vou ter agora a thumb, a capa aqui do vídeo, mas tem um vídeo aqui no canal que eu entrevisto, né, um casal que fala sobre justamente experiências que eles tiveram fora do corpo e que eles encontraram os animais também,
Eles viram o animal fisicamente dormindo, né? Eles estavam dormindo, os animais, mas o corpo físico deles estava dormindo. Mas ele, a consciência, o ser deles, estava fora do corpo, interagindo com eles. Sabe? A Giovanna e o Daniel deram esse depoimento aqui, vale a pena, quem quiser, procure aqui no canal. Até você eu me lembrar, eu vou deixar aqui o primeiro comentário dessa live aqui. Eu vou colocar o link desse vídeo, vale muito a pena. Eles deram depoimento, tá? Eles falaram aqui com a gente, então não foi eu que li, não. Eles contaram como é que foi essas experiências que eles tiveram. Então, vale muito a pena. Convido vocês a darem uma olhada depois, né? Que essa live aqui acabar. Certo? Então, animais, um assunto assim muito interessante, muito fascinante. Veja, no caso dela, ela tinha uma espécie de canil, uma espécie de creche, onde ela cuidava de animais necessitados. Olha só, o marido apareceu, o cachorro apareceu, mostraram cenas do futuro para ela. Ó, olha a tua vida, como ela pode ser gloriosa. Olha, sabe? Tudo para que ela pudesse entender que ela precisava voltar, porque ela tinha o livre-arbítrio, certo? No caso dela, foi dada a condição de escolher. Você quer voltar ou você quer ficar? Nem todo mundo tem isso. No caso dela, ela tinha um livre-arbítrio, mas disseram, olha, é importante, é imprescindível que você volte. Você pode até ir, mas mostraram, né, argumentos, conversaram, pediram, e ela acabou mudando de ideia para retornar na sua vida. E o que é mais interessante, né, gente? Ela voltou pelo quê? Pelo amor pelos animais? Sim, até certo ponto. Mas não foi isso que chamou a atenção dela. O que fez ela voltar foi a lembrança da, né? Isso é um plot twist praticamente, isso é uma reviravolta, uma cirurgia estética. Você fala, não, ela voltou pelo quê? Pela sua missão? Não, porque ela soube que ela podia, lembrou que ela poderia, né? Foi informada e lembrou que ela poderia fazer uma cirurgia estética e voltar a ficar magra de novo. Mas aí tem que entender o contexto da pessoa, né? Ela é envolvida com música, era modelo, passou por abortos espontâneos, nisso entrou, ficou depressiva, comeu, engordou, ficou com a autoestima lá embaixo. Muita modelo tem a autoestima no dedão do pé. Não é uma baixa autoestima, é lá no solo. Se bobear até, cava um buraco e joga a autoestima dela lá. Muitas pessoas acham que toda modelo é autossuficiente, se acha linda, uma pessoa totalmente segura de si mesma. Nossa, às vezes é o contrário. A modelo é a que mais carece de aprovação, mais carece de aplauso, mais carece de elogio, para ver se ela mesma acredita que ela é bonita, que ela tem estima, que ela tem valor. E no caso dela ficou bem evidente isso. Mas a cirurgia estética, isso quando eu li eu fiquei impressionado, falei, não, entre tantos motivos que ela poderia voltar, ajudar os animais, ajudar o marido, ajudar a família, ajudar tudo, não. Foi entender que se ela fizesse a cirurgia, ela voltaria a se sentir bem consigo mesma e isso abriria portas para que ela pudesse colocar em prática sua criatividade, sabe? Tudo aquilo, todo o potencial que ela tinha e que estava ali escondido. Estava dormente ainda. Para você ver alguém, as pessoas dizem assim, não, a aparência não conta. Não conta sim. A aparência conta muito. Tanto no físico quanto nas experiências extrafísicas. Quantas pessoas que se deixam levar por uma pessoa que tem uma aparência bonita fora do corpo, ou que tem uma aparência de sabedoria, uma barba branca, sabe, uma aparência de que é um sábio, ela olha para aquela imagem e pronto, já acredita. A imagem, ela é secundária, mas ela ainda tem um peso muito forte para a maioria das pessoas. E no caso dela, foi a esperança, ou foi um entendimento de que ela poderia voltar a ser magra, que ela poderia seguir da onde a vida dela parou em função desse problema de saúde que ela não conseguia, né, engravidar, que teve a mudança de chave. E para ela, é fácil julgar, dizer que ela é vaidosa, não, mas para ela isso foi relevante. No contexto dela, no momento dela, mostraram para ela e ela falou, não, eu volto, eu posso tomar minha vida, eu posso fazer tudo aquilo que eu preciso, que eu sinto que eu tenho que fazer. Inclusive, que é muito importante, que é cuidar de pessoas e dos animais. Porque sim, os animais têm uma importância evolutiva enorme e o cuidado com eles é fundamental na nossa evolução e nos processos que a gente segue.
Antes já me estendi demais aqui, vou passar para os comentários, para o chat de vocês. Antes de passar aqui, fica aqui o meu pedido. Quer nos ajudar? Curta o vídeo. Quanto mais curtidas, quanto mais likes o vídeo tiver, mais esses assuntos, mais esses temas serão recomendados para outras pessoas no YouTube. Principalmente aquelas pessoas que ainda não sabem nada desses assuntos. Então, o seu like é um gesto simples, mas que é fundamental e ajuda demais no nosso trabalho, que tem como propósito a divulgação para o mundo das experiências de quase morte e também dos vários fenômenos que envolvem todo esse cabedal de conhecimentos por trás dele. Então, meu muito obrigado, gratidão pelo seu like. E se você também quiser, temos uma área de membros aqui no canal. Ao lado do botão de se inscrever, tem um botão de Seja Membro, onde temos uma live todos os meses para falar das técnicas para que você possa sair do seu corpo. Já tivemos, no presente momento onde eu gravo aqui essa live, esse vídeo, já tivemos 13 lives, onde em média são 2 técnicas em cada live para você escolher e poder sair do corpo sem EQM, sem ter um acidente físico, sem ter uma queda, sem ter um trauma, nada disso. Tudo de forma natural, sem nenhum efeito colateral. Então, temos aí o vídeo, né? Aqui, deixa eu colocar aqui o vídeo das técnicas para sair do corpo. E também temos esses outros vídeos aqui que não dá para colocar abertamente ao público, porque são vídeos de temas mais sensíveis e a plataforma acaba punindo o canal. Então, mas nesses vídeos aqui, inclusive esses vídeos sobre sexualidade, a gente fala de forma rasgada ali sobre esses assuntos do ponto de vista das outras dimensões ou da vida após a morte, tá certo? Vamos passar então para vocês aqui, uma boa noite a todos que estão aí no chat. Já vi que temos vários membros aqui do canal, uma boa noite a todos. Temos a Vera Sueli, Marilene Ribeiro, a Carla tá por aí, Fátima de Castro também, muito boa noite, Fátima. Silvana também, de Franca, de São Paulo, né? A Marilena aqui de Niterói. Silvana Franca de São Paulo. Vitor Felipe fez uma pergunta. Boa noite. Por que há diferenças nas EQMs? Algumas encontram seres que dizem coisas que contradizem outros. Vitor, é o seguinte, porque a experiência de quase morte, ela é um vislumbre mais da sua autorrealidade do que da realidade do universo propriamente dito. Então o fenômeno da experiência de quase morte, ela é moldada de acordo com os interesses, de acordo com os gostos e de acordo com as pessoas que estão passando por ela. Por isso. Então, por exemplo, Vitor, digamos que você seja uma pessoa que adore matemática. E isso que eu estou falando não é só algo hipotético não, porque acontece, tá? Na sua experiência de quase morte, você pode ver não, você vai ver fórmulas matemáticas, formas geométricas, cálculos, frações, equações. Você pode ir para locais onde tem pessoas que, sabe, estudam aquilo, que tem livros de matemática. Então, a experiência da EQM, Vitor, ela é temática, entendeu? Tem pessoas religiosas que têm tudo voltado do aspecto religioso. Tem pessoas que são cientistas, tem tudo voltado do lado científico. Então, em muitos casos, Vitor, o que é dito para a pessoa na quase morte não é necessariamente a verdade do universo, mas em alguns casos vem confortar, vem consolar a pessoa. Vai dizer aquilo que ela às vezes precisa ouvir naquele momento de vida dela, para que ela siga em paz, ou para que ela encontre um certo alívio, realmente um certo conforto, e possa voltar e seguir sua vida com aquele conhecimento, com aquela informação que para ela fez sentido, que para ela foi importante. Entendeu? Então, por exemplo, nas experiências mais avançadas de EQM, você encontra seres de uma evolução avassaladora, seres altamente evoluídos. E que não falam, ó, eu sou isso, eu sou Deus, isso aqui. Não, mas são seres muito evoluídos. E você vê certas experiências de EQM, onde a pessoa fala assim, ó, sabe, dá toda uma mensagem religiosa para a pessoa. Por quê? Porque é o que ela precisa naquele momento, sabe? Então, é uma experiência temática, mas que não deixa de ser profunda e transformadora para quem passa por ela, tá? Por isso, Vitor, que fica o convite. As experiências que de fato revelam quais são as realidades do universo, aquilo que realmente existe, além dos nossos gostos e afinidades, são as experiências fora do corpo
especialmente as autoinduzidas ou as autoprovocadas. Quando você sai do seu corpo, você vai esquecer, você não quer saber o que quer te confortar. Você quer ver a realidade nua e crua, você quer expandir os seus horizontes. E é aí que esses seres de luz, é aí que esses amparadores revelam pra gente o que de fato acontece. Na EQM, isso não é a tônica, mas quem sai do corpo rotineiramente consegue entender seres, dimensões e realidades elevadas e superiores que na EQM não tem tempo, não tem interesse de mostrar por quem passa, por quem acaba passando. São experiências mais básicas, apesar de serem avançadas, né? Mas do ponto de vista de outras experiências ainda não tem o potencial que elas poderiam ter, tá certo? Ô Black, boa noite, meu querido professor, tudo bem? Tudo bem, Paula? Acho na live de Brasília, Distrito Federal. Seja muito bem-vinda, Paula. Eduardo Souza, boa noite. Mirtes do Espírito Santo também está dando boa noite, seja muito bem-vinda. Minha Cris também está aí. Completamos a nossa dupla dinâmica de Recife. Sejam muito bem-vindas. Ao Black pergunta: professor, aconteceu comigo também igual o relato que tive. Igual do relato. Tive dengue, me deram um remédio que eu tenho alergia e eu não conseguia respirar. Perdi os sentidos e eu senti que ia morrer. Fora do corpo, eu falei para 2 seres que estavam do meu lado que eu não poderia ir por causa dos meus cachorros filhinhos, né, filhotinhos, e voltei para o corpo. Muito interessante, Paula. Um processo alérgico, muitas pessoas passam por EQM a partir de experiências alérgicas, tá? Então, se você teve isso, realmente foi um caso aí para te ejetar para fora do seu corpo. E que interessante, né? 2 vocês falaram que você não podia ir por causa dos cachorros. E a pessoa pode dizer, não, mas que exagero, voltar por causa de cachorro. Não, gente. Animais merecem assistencialidade, animais merecem a fraternidade, tal qual cada um de nós merece. Não é porque é um ser que ainda está no nível subhumano, ou nível pré-humano, ou nível animal, que ela pode ser descartada. Não, isso que é bicho, pode matar, pode sofrer, é irrelevante. Não. Todo sofrimento conta, toda dor importa. Todo ser, seja ele racional ou menos racional, porque animal não é irracional. Animal tem inteligência. Quem tem um mínimo de ser perspicaz, de ser atento, sabe disso. Há um nível de inteligência em todos os animais. A própria sobrevivência, há instinto. Não, há uma inteligência nisso. Há uma inteligência em toda a cadeia, todo o sistema animal, que nós fazemos parte dele, tá certo? Somos mamíferos, somos primatas e fazemos parte dessa ordem. Então, toda a questão animal também conta. E pessoas, sim, podem voltar para o corpo, podem voltar para a vida para cuidar ou de pessoas ou de animais, tá? Então, muito legal esse seu relato, né? Seu comentário. Maria Madalena, boa noite, Caxias Maria, seja muito bem-vinda, Maria Madalena. Marilene Ribeiro, já tive sonho premonitório, não é sonho, Marilene Ribeiro, vou colocar aqui o nosso selo, tá? Não existe sonho premonitório, aqui ó, pá, não é sonho. Não existe sonho premonitório. Eu sei que tem um modo de você colocar, tá? Eu tô mais brincando com você, tá, Marilene? Mas assim, vamos mudar a expressão. Você teve uma experiência semilúcida, uma experiência fora do corpo semiconsciente premonitória, que aconteceu exatamente da forma que sonhei. Como e por que isso acontece? Então, Mariana, porque isso não é um sonho. A resposta já dei aqui brincando a questão, né? Brincando ou não brincando, não é sonho, que é o seguinte, isso não é um delírio. Veja, o sonho é uma fábula, é uma fantasia, é um processo totalmente onírico, fantasioso. Isso é sonho. Por que isso não acontece? Porque é um fenômeno. Existe um fenômeno, Marilene, chamado precognição. A precognição é o fenômeno da antecipação do futuro ou do que pode vir a acontecer. Muitas pessoas têm fenômenos premonitórios ou pré-cognitivos e aquilo não acaba acontecendo, não acaba se executando, tá? E esse fenômeno, Marilene, pode acontecer de diversas formas. Pode ser tanto do ponto de vista visual. Então, por exemplo, você pode estar relaxada, dormindo, ou pensando em algo, ou, sei lá, meditando, mexendo com as suas energias,
e de repente vê uma imagem, pode ser estática, pode ser como se fosse um vídeo, um filme, né? Você vê uma cena acontecendo, tá, mas você está no teu corpo, ok? Como esse processo pode acontecer fora do seu corpo? Fora do corpo, isso é muito mais intenso, tende a ser muito mais abrangente e com muito mais detalhes do que geralmente acontece quando você está no seu corpo físico. E por que isso? Justamente porque você está fora do corpo, você está longe dos linhames aqui das barreiras, das travas que esse corpo, que esse cérebro que nosso acaba, porque o cérebro nosso parece que é fantástico, mas não é. Ele mais prejudica, não vou dizer prejudica, mas ele mais dificulta a nossa lucidez, que nós realmente somos, do que facilita. Então, estar fora do corpo é muito mais fácil. Então, esse sonho é que você teve uma experiência fora do corpo, onde você viu cenas ou onde você mesmo pôde adentrar aquelas cenas que estavam encaminhando para que tudo aquilo acontecesse, tá? Então isso não é um sonho, isso é um fenômeno que é muito sério e às vezes envolve coisas assim dramáticas. Eu já vi casos de mulheres falando assim, olha, eu previ a morte do meu pai, sabe? Coisas assim. Não é que ela desejou, não é que ela causou mal, não, nada disso. Ela viu, mostraram para ela. Ou ela conseguiu captar cenas do que ia acontecer, talvez até para preparar o terreno, para que ela pudesse emocionalmente ficar mais, sabe, aceitar mais o que estava por vir. Pode ter várias razões do porquê que acontece, mas é um fenômeno sério e quando ele comprova, quando acontece realmente, o que mostra que não era sonho, tá? Porque sonho não tem essa característica, sonho não é comprovado. Sonho é bobagem, sonho é descarga, é tipo uma descarga, mas descarga de informações. Mas descarga é mesmo descarga, é um turbilhão sem nexo, sem sentido, tá? Uma coisa ou outra pode fazer significado para você, mas no geral, besteira. Certo? Eduardo Flores coloca: boa noite, professor. Alguém já entendeu por qual razão é necessário que as pessoas morram? Simples, Eduardo, porque a nossa trajetória aqui, ela já é preparada para ela ser temporária. Porque a nossa vida aqui parece que é grandiosa, mas não é. A vida boa mesmo, no sentido de potencial, de expansão, de capacidade, são nas dimensões extrafísicas, é na vida após a morte, são nas outras dimensões. Lá que onde de fato a música acontece, lá que de fato a realidade se processa. A vida humana aqui, Eduardo, é muito pobre. Se você nunca teve uma experiência fora do corpo, ou uma EQM, pode ser uma coisa um tanto quanto distante, subjetiva, mas não é. Se você sair do seu corpo, você vê que a verdadeira realidade, que o que é de fato mais avançado, são nas outras dimensões. Aqui é paupérrimo, aqui é pequeno, aqui é tudo travado, aqui não tem telepatia, aqui não tem clarividência, aqui não tem nada, aqui é tudo denso, sabe? Que é próprio da dimensão física, a dimensão intrafísica na qual estamos inseridos. Mas, então a gente vem aqui, Eduardo, por um propósito, para aprender ou para fazer uma certa tarefa evolutiva e a gente volta para o nosso lar, para a nossa essência, para poder analisar o que aconteceu ou para poder ter crescido, evoluído com aquilo, tá? Então todo mundo morre porque a nossa essência não é física, a nossa essência é extrafísica. E aí vem aquela frase que o pessoal adora, né? Que nós não somos seres que estamos passando, seres espirituais passando por uma experiência, né? Seres físicos passando por uma experiência. Ao contrário, somos seres espirituais, seres extrafísicos passando por uma experiência humana, tá? É o contrário. A realidade das outras dimensões é muito superior e que a gente quer, a gente que no fundo também quer retornar para lá. Agora, que a gente vai viver cada vez mais, isso também é um fato, né? Cada vez mais a medicina e a ciência caminha para isso. Estelita coloca: quero encontrar todos os meus peludos do outro lado. Torcer, né, Estelita? Quem sabe? Agora, se fazem muitos anos, aí, e quanto mais tempo passa, mais difícil fica que esse encontro aconteça. Mas, nunca se sabe, né? Tudo é possível. Elisa Bandeira deu uma boa noite. Boa noite, Elisa. Flávia, muito boa noite, Flávia Merece, seja muito bem-vinda. Eu amo eles demais. O Black fala: animais são a graça mesmo, né? Carla coloca: relato muito interessante
E hoje, em especial, que é Dia Mundial dos Animais. Olha, eu não sabia disso. Hoje é o Dia Mundial dos Animais de São Francisco de Assis. São Francisco é um tanto quanto... É um símbolo, né? Da luta, né? Do amor pelos animais. Mas que interessante. Dia Mundial dos Animais. Essa foi realmente uma surpresa. Eu realmente não sabia. Foi uma escolha aleatória de relato, tá? Mas é uma bela sincronicidade, né? Muito obrigado aí, Carla, pela informação. Joelson, boa noite, Joelson, seja muito bem-vindo. Flávia Meireles coloca, kkk, gostei do não é sonho. Pois é, nosso selo aqui, né, Flávia, para ficar bem marcado, para a gente poder sempre frisar que sonho é sonho, projeção é projeção. Quer dizer, sonho é sonho, experiência fora do corpo é outra natureza, é outro papo, né? O Nod tá por aí, de boa noite, consciência de Lavras, Minas Gerais. Muito obrigado pela ajuda, Nod, os R$ 2 aí. Como eu sempre falo, não é a quantia, mas isso aí ajuda no impulsionamento, na divulgação do nosso trabalho. Então, meu muitíssimo obrigado aí pela tua ajuda e pela tua boa intenção, tá, Nod? As melhores energias para ti e para tua família. Clarice dos Santos coloca: olá, boa noite, professor. O senhor já teve experiência fora do corpo? Muitas, Clarice, muitas mesmo. Tanto espontâneas quanto provocadas, com a minha própria intenção, tá? Inclusive, eu fiz até um estudo, né, uma análise de um procedimento que eu levei 10 anos para fazer sobre experiência fora do corpo. E eu toda noite anotava o nível de lucidez que eu tive na noite. Se eu tive sonho comum, anotava. Eu tive uma experiência semiconsciente fora do corpo, anotava. Eu tive uma experiência realmente lúcida fora do corpo, sabe? Eu fui anotando todo dia. Eu fiz isso durante muitos meses, por cerca de 10 anos. Publiquei isso. Inclusive, esse depoimento tá aqui no canal, nos primeiros vídeos. Realmente, né? Um dos primeiros vídeos tem que dar um desconto ali, porque estava no começo, mas tem informações bem legais ali. Quem quiser depois dar uma procurada nos primeiros vídeos do canal, você encontra essa pesquisa. Então, Clarice, já tive muita experiência fora do corpo, sim, tá? Ou você só estuda sobre isso? Não, já tive experiência sim. E se já teve, conta aí, obrigado. Ah, Clarice, são muitas experiências, né? Mas a ideia, eu não gosto muito de comentar coisas pessoais, porque a tendência das pessoas é sempre um olhar mais de deslumbre, ou talvez, sabe, aquelas pontinhas de idolatria, de querer, sabe, te tratar diferente. Então, apesar de eu ter tido muitas experiências, não só fora do corpo, o que eu já tive de fenômeno, Clarice, você não faz ideia. Olha, o que eu já tive de fenômenos de tudo que é tipo, muitos. Alguns uma vez na vida só, outros repetidos, mas enfim. Então a minha vida parapsíquica, quer dizer, minha vida de sensitividade, de mediunidade até certo ponto, não é um termo tão correto, porque o parapsiquismo é até mais abrangente do que isso, mas essas capacidades, né, já estão aí e você pode desenvolver, tá? Não é que eu nasci sendo um prodígio disso, não. Muita coisa foi vindo ao longo do tempo e ao longo do esforço, ok? Eu tive sim uma experiência aos 9 anos de idade, que foi uma experiência espontânea, mas depois disso eu fiquei tendo alguns fenômenos, mas fora do corpo mesmo. Foi só quando eu decidi voltar a ter, aplicar técnica, que eu voltei a ter uma experiência para valer. Então eu tive uma que foi um marco, e depois passaram-se vários anos. Eu não lembro agora a idade que eu tive. Agora fugiu, posso falar besteira, mas lá na adolescência eu voltei a ter, porque eu comecei a aplicar técnica, sabe? Então eu estudo isso há muito tempo, aplico há muito tempo, e de lá pra cá tem tido. Mas não quero falar de coisas pessoais para não ter esse olhar, esse viés de nossa, né? E daqui a pouco já tem uma certa postura de gurulatria, de querer achar que eu sou isso e aquilo, e nós estamos todo mundo no mesmo barco, tá? Estamos evoluindo no mesmo ritmo, né? Na mesma toada, mas é aquela coisa. O que me destaca é que eu estudo esses assuntos há mais de 20 anos. Não só estudo na teoria, mas aplico na prática. Quer dizer o quê? Que toda noite eu deito e saio do corpo totalmente lúcido? Claro que não. Tem minhas dificuldades, tem meus processos. Nem sempre é fácil a experiência fora do corpo. Na verdade, na maioria dos casos eu tenho um desempenho até sofrível, mas acontece, eventualmente está acontecendo. Então, o tempo e a técnica e a aplicação que você vai tendo experiências, tá? E para desenvolver isso, Clarice, não é corrida de 100 metros, é maratona, tá? É tempo, é dedicação, é prática, é paciência, saber esperar. Porque se não for isso,
Ah, eu quero sair do corpo em uma semana. Se eu não sair do corpo em 3 dias, eu desisto. Não vai sair, tá? Muito raro alguém conseguir isso. Então, mas eu tive muitas coisas assim, tá? Um dia, quem sabe, eu conto, talvez aqui no canal, minha primeira experiência com detalhes. Essa sim pode valer a pena. Nod coloca, gostaria de reencontrar os animais que tive aqui. Ah, Nod, eu também gostaria. Tem vários animais que eu adoraria reencontrar também. Quem sabe, né? Vários. Nossa, adoro cães e gatos, especialmente gatos. Mas eu tive animais realmente inesquecíveis. Adoraria também reencontrá-los. Sei que você já falou, mas gostaria que falasse novamente da diferença entre sonho com viagem astral, sonho da experiência fora do corpo, né? Nod, é o seguinte, a experiência fora do corpo, você tem a autonomia. Você escolhe o que vai acontecer. O sonho, você é um espectador. Você está apenas vendo aquilo de forma completamente passiva, sem ação. Então você vê, por exemplo, no caso de um sonho, você vê um barco voando e você não questiona aquilo. O barco não voa, sabe? Ou você vê alguma coisa totalmente sem sentido e você aceita tudo com naturalidade. As coisas são totalmente aleatórias. É um rolê aleatório. Eu sonho é isso. Já na experiência fora do corpo, na chamada projeção astral, projeção consciente, você tem o controle e você sabe. Quando é luz também, você sabe que está fora do corpo. Você fala, nossa, estou fora do corpo, vou atravessar aquela parede, você atravessa. Vou para tal local, você vai. Você se comunica telepaticamente. Você enxerga por entre os objetos. Às vezes você enxerga até em 360 graus. Veja bem, você consegue enxergar em todas as direções ao mesmo tempo. Isso acontece na experiência fora do corpo. Quando acontecer, você não vai ter dúvida que você estava fora do seu corpo. Quando há dúvida, você pode achar que é sonho, ou que nem ali a Marilene colocou. Não, eu tive um sonho premonitório. Não, sonho premonitório não. Uma projeção semiconsciente que você lembrou de forma às vezes ruim, lembrou, sabe, mais ou menos. Isso sim pode acontecer, sabe? Então, muita atenção, porque na experiência fora do corpo, quem manda é você. E é um fenômeno. E sem contar aqueles detalhes, né? Você, às vezes, você pode sentir a decolagem, quer dizer, você se sente desgrudando do seu corpo, pode ser que aconteça, tá? Tem gente que já fica lúcido fora do corpo, não sente a saída. Mas a sensação de saída e de retorno é impressionante. É uma sensação assim inigualável. Não tem nada que se compara. A sensação de você desgrudar e de você retornar para o seu corpo. Toda vez que eu passo por isso, eu falo: nossa, isso aqui é impressionante. Não tem nada aqui. Então, a saída, o retorno também são impressionantes. Veja bem, o nível de coerência. Sempre note que você tiver um sonho, entre aspas, que for coerente. O que é coerente? Você encontrou uma pessoa e teve uma conversa franca, uma conversa com começo, meio e fim, sabe? A pessoa fez perguntas interessantes, perguntas lógicas, ou ela falou uma coisa que faz sentido. Teve racionalidade, teve sentido. Abra o olho. Opa, isso aqui não é sonho. Tem gente que fala, nossa, eu sonhei com a minha avó que faleceu e ela perguntou da família. Eu conversei, eu contei isso, eu contei aquilo. Gente, isso não é sonho. Você podia não saber, olha, eu estava fora do meu corpo falando com a minha avó. Você podia não saber disso, mas teve um processo ali que você não estava tão lúcida, mas voltou com a informação. E isso é indicativo de nível de lucidez fora do corpo. Então, sempre que fugir do aleatório, sempre que fugir do fantasioso, do sem sentido, ou da tua rotina diária, porque assim, a gente sonha com a rotina diária. Quem está me vendo aqui no vídeo hoje, pode ser que você vá sonhar comigo. Por quê? Porque faz parte do teu dia. Essa informação aqui precisa ser limpa, precisa ser faxinada. Então você pode sonhar comigo porque você está vendo meu rosto aqui. Espero que não seja pesadelo, tá? Espero que a minha imagem não te assuste quando você estiver sonhando. Mas fugiu do teu dia não é sonho. Ah, sonhei que estava voando. Não é sonho. Você sonha com tua rotina, com o teu dia, sabe? A não ser que você tenha pacificado no dia, sonhando que voou, sonhando que pulou de paraquedas, aí é diferente. Mas sonhar que está voando, sonhar que está, sabe, atravessando paredes, sonhar que está voando dentro de cachoeira, sonhar que está falando debaixo d'água,
sabe, se comunicando, encontrando seres diferentes. Opa, tudo você tem que prestar atenção, tá certo? Então, basicamente isso. O Black pergunta, professor, recebi uma visita de uma consciência que era uma bola de luz amarela. Ela atravessou a porta do meu quarto e eu senti que ela queria me proteger de um ataque. Isso pode acontecer? Pode sim. Pode ser um amparador, ou chamado ser de luz, que estava ali, de alguma forma te ajudando, porque aquilo era preciso. Veja bem, nem todo amparador, nem todo mundo protege a gente sobre tudo, tá? Então essa ideia de que existe um anjo protetor, que nenhum mal vai acontecer comigo, nenhum ataque eu vou sofrer, que eu estou protegido, estou blindado totalmente, não funciona, tá? A experiência fora do corpo, principalmente mais do que QM, evidencia isso. Então você pode ter pessoas que são vampirizadas, sugadas, assediadas, perturbadas a vida inteira. E não chega nenhum ser de luz para nenhum amparador para ajudá-la. Por diversas razões. Agora, há casos, circunstâncias e ocasiões que se faz necessário ou que a pessoa tem certos méritos para naquele instante receber uma proteção extra, uma autodefesa, porque aquilo faz algum sentido para esses seres. Entende? Mas não é sempre que vai acontecer. Se acontecer, eu te recomendo, anote e veja. Por que aconteceu? Em que sentido? Quais circunstâncias? Tem a ver com o momento atual? Tem um desafio atual? Tem um problema que está acontecendo atualmente? Enfim, veja tudo isso daí, analise porque é muito possível de acontecer sim, tá bem? Tereza coloca, boa noite a todos, obrigado, chegando agora, seja muito bem-vinda, Tereza. Maria Madalena, boa noite a todos, termina amanhã. Até mais, Maria Madalena, tenha um bom descanso aí, boa noite para ti. Nod coloca, há muito tempo tive um sonho, entre aspas, que um amigo já falecido estava me pedindo ajuda, que ele estava no meio de um fogo. Fiquei muito impressionado, orei por ele, deve ter sido um sonho mesmo. Sei não, hein? Pessoas pedindo ajuda, cenas de sofrimento, também não é, como eu falei, questão do sonho. Durante o dia, você pensou nesse seu amigo? Você ouviu assistir algum filme que tivesse uma cena assim? Porque isso acontece, a pessoa viu uma cena de filme de ação, de guerra, de inferno, alguma coisa assim, fica impressionada na hora de sonhar, mistura com seu amigo, com um parente. Agora, se você não viu nenhum filme, não evocou nada assim nesse sentido, não aconteceu nada nessa circunstância, pode ser que realmente seja o seu amigo que está numa pior na vida após a morte, às vezes por méritos próprios, mérito entre aspas, mas por própria responsabilidade, está mal, está pedindo socorro, está pedindo ajuda, tá? Isso acontece muito. Eu não levaria tanto lá do sonho, não. O que eu sugiro, Nod, é colocar o nome dele na TENEPS, tá? Na energização à distância, que é um serviço que a gente tem aí, tá um link na descrição do vídeo, né? Quem não souber o próprio Nod, não só apenas pro Nod, mas todo mundo, tá assim, está precisando de ajuda, tem um link de um vídeo. É um vídeo mais antigo do canal, deu um desconto, mas ele tem informações fundamentais para você pedir uma energização gratuita para quem você quiser. No vídeo eu instruo bem para onde pedir, como pedir essa energização, quem pode, quem não pode receber, o que é indicado, o que não é indicado. Eu te indicaria, Nod, colocar o nome do seu amigo nessa TENEP, na energização à distância, para quem sabe a gente poder ajudá-lo se ele realmente está precisando de ajuda e se for o momento de ser ajudado, ok? Faça isso. Mal não vai fazer. Se ele estiver numa boa na vida após a morte dele, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Agora, se ele estiver realmente pedindo socorro e precisando, a Tenépias vai ajudar demais no processo dele, tá? Isso aí, Nod, dá uma olhada aqui nessa energização, nesse vídeo. E não só para ele, sempre que tiver alguém que está precisando de ajuda, de acordo com as recomendações do vídeo, mande pra gente, tá bem? Para encerrar aqui a noite de hoje, a última pergunta da Rosana Silva coloca: já sonhei muito com casas, escolas e hospital e educandário. Pode ser visitas que fiz por lá no astral, Rosana? Pode sim, tá? Com certeza. Todos esses ambientes existem em dimensões extrafísicas. Casas, escolas, principalmente hospitais e educandários, tem muito mesmo. E educandário acontece demais. Inclusive, eu já li no canal aqui um relato do professor Valdo Vieira, do livro Projeções da Consciência, que é um livro que tem 60 relatos dele, de experiências fora do corpo. E um deles, Rosana, ele sai do corpo e ele vai no educandário extrafísico. E vê seres ali mexendo com energia, encantando crianças e seres. Mas que criança?
pessoa que morreu e não conseguiu recuperar a sua lucidez. Ela morreu criança e continuou se manifestando igual criança. Então, para esses casos, tem todo tipo de tratamento, de procedimento para ajudá-la a resgatar o ser adulto, evolutivo, inteligente que ele é. Mas esses educandários tem aos montes, tá? Das mais diversas formas. Então, eu apostaria, né? Aposta modo de dizer, mas provavelmente penso que eram realmente locais que você visitou, sim, tá? Todos esses têm, inclusive locais negativos também, presídios, pessoas são aprisionadas fora do corpo, enfim, tem muita coisa. O Eduardo Flores coloca: professor, tem um livro que li do Raduga que trata das experiências fora do corpo como um tipo de sonho, no momento que ele chama de fase. Existe divergência nessa seara? Existe sim, tá? E realmente o Raduga tem muito material sobre experiência fora do corpo, realmente, mas eu não me lembro de falar de nenhum ponto que ele, eu pelo menos não li nada que ele fala que ele classifica a experiência fora do corpo como um tipo de sonho. Se ele classificou isso, de acordo com o estudo da projeciologia, que é a ciência que estuda as experiências fora do corpo, ele está errado, tá? Tem nada a ver com sonho. Inclusive, até falei no vídeo de membros do canal recentemente, que você pode ver a si mesmo sonhando. Então veja, Eduardo, quando a gente sonha, existe uma coisa chamada movimentos oculares rápidos. Já olhou para alguém que estava dormindo e os olhos dela estavam assim, era de olho fechado, mas os olhos por dentro ficam mexendo rapidamente? Isso, né, é a fase de movimento ocular rápido, a chamada fase REM do inglês. Isso evidencia que o cérebro está ali descarregando informação, está sonhando, tá? Está ativo. Mas olha só que legal. Você sai do seu corpo, olha para ele deitado e percebe os seus olhos mexendo. Você está lúcido fora do seu corpo, olhando o seu corpo num piloto automático, com os olhinhos mexendo e sonhando. Aí eu pergunto, sonho e experiência fora do corpo é a mesma coisa? Ah, claro que não. São bem diferentes, tá certo? Mas bem diferentes mesmo, ok? Gente, vou me despedir de vocês aqui. Estamos chegando a quase 1 hora de live. Agradeço a todos. Quem quiser curtir o vídeo, meu muito obrigado. Isso ajuda demais na nossa tarefa de divulgação desses assuntos aí pelo mundo. Então, meu muito obrigado. Se puder, curtir o vídeo. Tem afinidade com esses assuntos, se interessa por experiência fora do corpo, se interessa por experiência de quase morte, evolução da consciência, gente, se inscreva no canal e dê uma maratonada, porque tem muito vídeo bom aqui que as pessoas às vezes nem desconfiam. Vídeo não apenas de relato, mas de informações, de esclarecimento e de conhecimento para que a sua vida seja melhor, mais abrangente e mais qualificada de acordo com os assuntos e temas de vanguarda, de ponta que estão mais avançados, de tudo que a gente fala aqui, tanto da EQM quanto das experiências fora do corpo e do autoconhecimento. Aqui tem assunto de vanguarda que vai te esclarecer e te elucidar na tua vida como um todo. Então eu fico por aqui, agradeço a presença, agradeço as perguntas de todos, muito obrigado aí pelos comentários, é sempre um prazer estar podendo falar, conversar e esclarecer vocês de tudo que eu puder dentro dos meus limites, mas sempre lembrando, não acredite em nada do que eu fale aqui, tenha autocrítica, leve tudo para sua autopesquisa, pense, baseie tudo na sua experiência pessoal. Não sou dono da verdade, a ciência projeciologia não é dona da verdade. Estude, pesquise e chegue às conclusões baseadas por você mesmo. Isso é importante, isso sim é fundamental. Então, mais uma vez, meu muito obrigado a todos, eu fico por aqui. Um forte abraço, as melhores energias para você e até a próxima. Valeu!